O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, amados de Deus, um santo não é maior que outro, mas naturalmente que, de acordo com a trajetória de cada um, nós podemos considerar que esse ou aquele foram mais importantes, foram de grande importância. São Bento é um deles. Com São Bento chegou um tempo novo para a Itália e para toda a Europa e para a igreja. São Bento foi um desses que marcou o divisor, digamos assim, do antes e do depois. Para a gente perceber a importância de São Bento nasceu em Núcia, na Úmbria, Itália, 480. E ele tinha uma irmã gêmea, que também é santa, Santa Escolástica. E ele é chamado o pai da Europa.
Isso não é pouca coisa. Porque inúmeros mosteiros beneditinos se espalharam pela Europa, quando a Europa era dominada pelos bárbaros. E esses monges salvaram a civilização ocidental, educaram e evangelizaram os selvagens e criaram a Europa cristã. Os monges e os famosos mosteiros beneditinos. Para se ter uma ideia da importância de São Bento, basta dizer que até o século XIV, a ordem de São Bento já tinha dado à igreja 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados e 37.000 mosteiros. Havia inscrito na ordem 20 imperadores, 10 imperatrizes, 47 reis, 50 rainhas. Você tem uma ideia da influência, da importância. E tudo isso a partir de quê? Tudo isso a partir de uma experiência de Deus, de total abandono em Deus. Você vê o que Deus pode fazer. Não tem nada maior do que a santidade. A santidade muda o mundo. Não tem nada mais produtivo do que a santidade. Os santos mudam o mundo. Por isso que eu falei que os santos, um não é maior que o outro, mas, claro, a gente olhando para a história, a gente vê aqueles santos que foram mais decisivos. São Bento foi um deles. E um dos grandes, vocês acabaram de ouvir o que seus mosteiros fizeram. Eles formaram uma Europa cristã. Pena que essa Europa cristã se perdeu. Que foi lançada a partir desse abandono total desse homem em Deus. Ele era um jovem muito inteligente, família importante, foi para Roma estudar direito, mas ele não se encaixava naquela vida mundana que seus colegas viviam, aquilo, ele abominava tudo aquilo, e ele então se retirou para aquelas montanhas, naquela gruta, onde tem um mosteiro fantástico, mosteiro de Subiaco, e ali ele começou essa busca, inspirado, ele leu muito a vida cenobítica dos monges do deserto, e era isso que ele queria, ele buscava essa intimidade com Deus. Gente, a intimidade com Deus precisa de silêncio, precisa de recolhimento. É claro que a gente tem momentos maravilhosos, de oração, celebrativas, a gente louva, canta, mas é preciso ter os maravilhosos momentos de silêncio, que é quando nós vamos verdadeiramente mergulhar e nos deleitar no ser de Deus. É aí quando Deus vai se dar a conhecer de uma forma inimaginável. E essa foi a experiência de vida, com certeza uma vida difícil, uma vida austera,
exige muita renúncia, exige muita entrega, e foi isso que ele fez. Mas, gente, às vezes as pessoas que olham de fora, elas não percebem, elas só veem porque as pessoas estão tão atraídas pelas coisas do mundo, que elas não compreendem como é que uma pessoa pode viver sem nenhum conforto, sem luxo, como é que uma pessoa pode viver sem as facilidades que o mundo pode oferecer. Como é que alguém pode viver sem drogas, sem bebidas, sem prostituição, sem isso, sem aquilo? É porque não sabem o que é a vida em Deus. Porque quem experimenta a vida em Deus não quer mais outra vida. Não existe prazer nesse mundo que se compare o prazer de viver em Deus e dessa vida interior e íntima com Deus. É aí que nós encontramos verdadeiramente no testemunho dos místicos. São Bento é um deles, e sobretudo um fundador que fundou a mais importante ordem religiosa da igreja, em toda a tradição da igreja. Pode até ser politicamente menos importante hoje que outras, mas a tradição beneditina que brotou da entrega desse homem, isso não existe precedentes. E São Bento era muito tentado naquela gruta, viu? Deus permite que os seus sejam tentados pelo diabo. E o diabo o atormentava cruelmente, e ele com a sua cruz afugentava o inimigo, porque ele era muito centrado. Se a gente não se centrar, a gente se dispersa. Às vezes é até a palavra de um amigo, às vezes é até a palavra de alguém tão querido. O inimigo é cruel. Às vezes ele é um inimigo traiçoeiro. Ele às vezes usa aquela pessoa a mim tão querida para me dispersar. E a pessoa não faz por mal, mas deu uma brecha, e se a gente não tiver cuidado, mas ele era muito convicto, era muito obediente, e ele viveu verdadeiramente ali, naquela experiência com Deus, com Jesus, no silêncio, no abandono total em Deus. Ele descobriu o verdadeiro sentido da vida cristã. E foi quando eu estou naturalmente pulando todos os capítulos, mas algumas coisas que são importantes falar. Primeiro que o biógrafo de São Bento nasceu pouco antes dele morrer. São Gregório Magno, que foi o primeiro Papa beneditino, foi ele que escreveu a vida de São Bento, nos seus diálogos. Inúmeros milagres, muitos milagres. Vou colocar um aqui, 2, da vida de São Bento. E esse São Gregório, ele narra a vida de São Bento, é uma coisa tremenda, tremenda. Se vocês tiverem condição de conseguir o livro e ler, é algo que vai edificar muito. Eu estou falando do próprio livro escrito por São Gregório Magno, entendeu? Que fala de São Bento. Claro, existem muitos livros sobre São Bento, mas
aquele livro daquele homem que conheceu e que viveu a tradição, a espiritualidade que brotou da experiência desse homem. Como eu disse no ato penitencial, aqueles tantos eremitas que ali viviam queriam um abade para liderá-los, conduzi-los. E Bento era um homem forte. E o que faz um homem ser forte? A oração, o jejum, o abandono total em Deus. Tanto faz um homem ser forte como sábio. Por isso que ele era um homem silencioso, de silêncio, mas ao mesmo tempo enérgico. As pessoas às vezes confundem o silêncio com falta de energia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele então aceitou ser o abade daqueles infelizes que não queriam verdadeiramente obedecer. E a vida imposta por Bento era uma vida austera. Ou seja, eu não estou aqui para fazer as minhas vontades, mas é para fazer a vontade de Deus. Essa é a primeira tentação que a gente precisa vencer. E a tentação que eu preciso vencer é que para fazer essa vontade de Deus eu preciso obedecer uma pessoa, que é o abade. Pode ser que algum abade, ao longo da história, ou algum superior, ou alguma autoridade, não tenha sido digna. No entanto, isso não invalida o ato da obediência em si. Vocês estão entendendo, né? E foi o que aconteceu. Eles não queriam obedecer, porque cada um queria fazer as coisas do seu jeito. E o que eles fizeram? Tramaram a morte de Bento. Servir vinho envenenado. Só que um homem de oração sabe das coisas, porque Deus revela tudo. E ele então abençoou aquela taça e ela se rompeu. E ele então advertiu severamente aqueles monges que se deram conta da sua maldade e naturalmente que muitos depois procuraram e seguiram a vida beneditina. É tanto que São Bento, ali mesmo no Monte Subiaco, fundou muitos mosteiros. Ele fundou 12 mosteiros, cada mosteiro com 12 monges, que era uma homenagem aos apóstolos. Porque eles reconheceram que verdadeiramente o que torna um homem livre é fazer a vontade de Deus. O que torna um homem livre é obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus quer, ser aquilo que Deus quer, é o que nos realiza. E ele então ali começou essa tradição da vida religiosa, e o lema escolhido para os seus mosteiros, que eu falei, inclusive ele escreveu uma regra, tirada dessa experiência tremenda de fé, de abandono em Deus, que é a regra de São Bento, com o lema, ora et labora, reza e trabalha. Reza e trabalha, a gente pode até dizer também, trabalha e reza. E foi assim. Era um homem que vivia totalmente para Deus. E outra coisa, ele não tinha privilégio nenhum, ele era um fundador. Às vezes a pessoa pensa, porque eu sou o fundador, porque eu sou o chefe, eu agora posso fazer tudo que eu quero e que os outros não podem.
O verdadeiro líder é aquele que dá o exemplo. É aquele que dá o exemplo, é o primeiro. E foi assim que Jesus ensinou. Quem quiser ser grande, seja aquele que serve mais. E Bento era assim, ele tinha uma austeridade tão grande na obediência, ele era o primeiro a obedecer a regra, as normas, era o primeiro. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar para vocês o que aconteceu da última visita de Santa Escolástica. Santa Escolástica, que é a irmã gêmea de São Bento, ela foi a fundadora do ramo feminino da Ordem Beneditina. E estava desde a infância consagrada a Deus. Todo ano, ela fazia uma visita para conversar com o irmão sobre os assuntos relativos à vida eterna. Você vê como é importante? E eram dois tremendos santos. Falar sobre a vida eterna. São Bento a recebia numa casa pertencente ao mosteiro de Monte Cassino, situada não muito longe ali do mosteiro. No ano da partida de Santa Escolástica para o céu, 547, veio ela como de costume, e seu irmão foi encontrá-la na mencionada casa, acompanhado de alguns dos seus discípulos. Passaram todo o dia em elevados colóquios, os quais se prolongaram até uma hora avançada da noite. Pressentindo que estava próximo o dia da sua morte, Escolástica disse a seu irmão: suplico-te que não te vás agora para podermos conversar até amanhã sobre as alegrias da vida celestial. Que me dizes, irmã? De modo algum posso passar a noite fora do mosteiro, disse Bento. Ante essa resposta, a santa apoiou nas mãos a cabeça e rezou durante alguns instantes. Até então o céu estava plácido e límpido. Quando, porém, ela levantou a cabeça, desabou uma chuva torrencial, com relâmpagos e trovões tão violentos que o abade e seus discípulos não podiam sequer pensar em sair da casa. Que Deus Todo-Poderoso te perdoe, irmã. O que fizeste? Falou São Bento. E ela então disse: supliquei a ti e não quiseste atender-me. Roguei então ao meu Senhor e ele ouviu-me. Agora sai, se podes, e regressa ao mosteiro. São Bento compreendeu que deveria conceder por força aquilo que por amor à regra ele não tinha querido dar voluntariamente. Para você ver o quanto que ele era, e de fato, ela foi o último encontro dele com a irmã. Ela morreu pouco depois. E ela sabia que ia morrer e pediu para ficar um pouco mais. Ele com certeza gostaria de ficar com sua irmã. Teria grande gosto, mas por amor à regra e por obediência à regra do mosteiro, ele não se concedia, e ele era o abade, mas ele não se concedia isso. No entanto, ela pediu ao céu, e o céu atendeu, e ele teve que passar ali a noite com ela. 3 dias depois, estando recolhido à janela de sua cela, São Bento viu a alma de sua irmã Escolástica sair do corpo em forma de uma pomba e elevar-se ao céu. Alegrou-se tanto com a glória de sua irmã
que prorrompeu logo em hinos de louvor e ação de graças a Deus onipotente. Comunicou o fato aos monges e enviou alguns deles para buscar aquele santo cadáver, o qual foi depositado no sepulcro que ele havia preparado para si próprio. Vocês percebem? E lá no mosteiro de Monte Cassino está a sepultura de Santa Escolástica e de São Bento. Estão no mesmo mosteiro. Essa passagem mostra a austeridade, a obediência que esse homem tinha, o respeito que ele tinha. E é isso que nos falta muitas vezes. A gente acaba se concedendo coisas que nos viciam, que nos habituam mal, e isso não é bom. E ele, como abade, não poderia dar um mau exemplo, não poderia, mas o céu, naturalmente, ele não podia desobedecer ao céu, e obedeceu porque sua irmã pediu, e ele entendeu que aquilo era justo, que era a vontade de Deus, porque era a última vez que ele haveria de se encontrar com ela. Contar um milagre de São Bento, uma libertação. São Bento era um grande exorcista. A pessoa diz: e quem é um grande exorcista? Meu irmão, minha irmã, um grande exorcista, naturalmente um exorcista no sentido de que faça o rito litúrgico do exorcismo, tem que ser um padre nomeado pelo bispo. Mas um exorcista, aquele que afugenta o demônio, é um homem de oração, uma pessoa de oração. Uma pessoa de oração, ela sempre vence o demônio. Você não sabia disso? Pois fique sabendo. Um homem de oração, uma pessoa de oração, sempre vai vencer. Ele é terrível, ele vai tentar sempre, mas nada vai conseguir. Mas é preciso o quê? Fidelidade. São Gregório Magno conta que um dia, quando se encaminhava para a capela de São João, no alto da montanha, São Bento encontrou-se com um antigo inimigo que, sob a figura de um veterinário, ia levando um vaso de chifre e 3 cordas. Tendo-lhe Bento perguntado: aonde vais? Respondeu: eis que vou ter com os irmãos para lhe dar uma bebida. O venerável pai continuou então o seu caminho para rezar. E logo que terminou sua oração, voltou às pressas. Neste entrementes, o espírito maligno, encontrando a tirar água um velho monge, neste entrou sem demora. E prostrando-o por terra, o atormentou com a maior raiva. Quando o homem de Deus, de volta da oração, viu o monge assim cruelmente maltratado, deu-lhe uma bofetada apenas, e com isso logo expulsou o espírito mau, que não ousou voltar a agredir o velho. Isso apenas uma das poucas e dos muitos milagres que ele fez, que mostram a ação dele tremenda contra Satanás. Daí essa oração e essa medalha, essa cruz. De onde que vem essa tradição de que a cruz de São Bento, ela protege contra os poderes das trevas? Conta-se que na Alta Idade Média, um mosteiro
na Baviera, na região da Alemanha, que naquela época havia muito as bruxas, e que elas invadiram e destruíram muitos mosteiros naquela região, mas tinha um que elas não conseguiram penetrar, e eles foram então descobrir qual o segredo, o mistério, que elas não conseguiram entrar naquele mosteiro, e viram que havia uma cruz gravada em vários pontos daquele mosteiro, que era justamente a cruz de São Bento. E eles perceberam o poder exorcístico da cruz de São Bento, que está cunhado na sua medalha, que tem na frente da medalha uma cruz, e entre seus braços estão gravadas as letras CSPB, que significa Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento. Na haste vertical da cruz, leem-se as iniciais CSLML, Cruz Sacra Sit Mit Lux, a cruz sagrada seja minha luz. Na haste horizontal, leem-se as iniciais NDSMD, Non Draco Sit Mi Dux, não seja o dragão meu guia. No alto da cruz está gravada a palavra Pax, paz, que é o lema da ordem de São Bento. Às vezes, Pax é substituído pelo monograma de Cristo, IHS. A partir da direita de Pax estão as iniciais VRSN, SMV. Vade recto, Satana, nunca suade mi vana. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. E SMQLIVB. Sunt mala quelibas ips venena bibas. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Então toda a oração, ela está ali na cruz, com as iniciais. Nas costas, aí está a imagem dele, isso não é muito importante. Mas essa oração, verdadeiramente, é um exorcismo, um pequeno exorcismo. E faz muito bem rezá-la. E rezar com fé, não como se fosse uma fórmula mágica para expulsar o diabo, mas confiando na força da oração e do poder de Deus e do poder da cruz. Porque nessa cruz, na verdade, a gente chama a cruz de São Bento, mas é a cruz de Cristo. A cruz é sempre de Cristo. E qual é o poder da cruz que afasta Satanás? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus que está na cruz. É esse sangue do qual o diabo foge, porque o sangue de Jesus queima. O sangue de Jesus derrete o diabo. O sangue de Jesus faz o diabo virar fumaça. Então ele foge. É esse o poder. E é esse poder que nós precisamos invocar na nossa oração. E vocês viram, eu falei no início, o que um santo pode fazer. Não tem nada, não teve ninguém, a pessoa diz, quem foram as pessoas mais importantes do mundo? Os santos. Ninguém foi maior que os santos. Nada é mais importante que a santidade. Nada. São Bento nos indica muito bem isso. Ele foi um santo que revolucionou a Itália antes e depois de São Bento. Uma nova Itália, uma Europa
renovada, evangelizada, verdadeiramente cristã, com seus mosteiros espalhados, educando aquele povo que adquiriram aqueles costumes miseráveis. Pois é isso, que a gente não perca essa perspectiva. Um santo muda o mundo. Por isso que quando o Papa João Paulo II veio no Brasil, primeira vez, ele disse: o Brasil precisa de santos. Não que o Brasil não tenha santos, mas é que nós precisamos crer nos santos que nós temos. Precisamos, e são grandes santos, homens e mulheres maravilhosos, muitos deles até anônimos. O Brasil precisa de santos. A santidade é que vai conter, é que vai deter essa avalanche de lama que existe nesse país. É a santidade, gente. Não tem um projeto de vida melhor do que esse, que é o projeto, que era o projeto de vida do pequeno Carlo Acutis, ser santo. Quem é que deseja ser santo? As pessoas acham que não, eu não quero ser santo. Quando alguém é obediente, segue o caminho de Deus, as pessoas fazem a criticar, quer ser melhor que os outros, quer isso, quer aquilo. Não. No entanto, deveria ser o desejo maior em cada um de nós de ser santo e de lutar pela santidade, de combater o pecado, de enfrentar o mal. E ele disse: meu caminho para o céu, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. É isso mesmo. Pois então é isso, que São Bento nos ensine e desperte em cada um de nós esse desejo de santidade. E o desejo de santidade, naturalmente, passa pela obediência, pelo respeito, pela confiança em Deus, na sua palavra, que é essa brasa que fala a primeira leitura, colocada nos lábios, que purifica, que liberta. É a santidade, então, a solução para o mundo. Qual é a solução para o Brasil? Santidade. O que está faltando no mundo? Santidade. Está faltando santos. Um santo muda o mundo. O Papa João Paulo II disse isso quando canonizou o Padre Pio. O Padre Pio foi um desses. De uma forma mais setorizada, ele também mudou uma realidade. Um santo, não tem nada maior, coloque isso no teu coração, não tem nada maior do que um santo, do que a santidade. Então, a solução é a santidade. E a santidade é o dom de Deus que está em mim, que está em você. É a vida de Deus. Você diz: eu não quero ser santo. Pois então, desista de Deus. Você não quer ser de Deus? Então não queira ser santo. Porque para ser de Deus precisa ser santo. Porque Deus é santo. E você precisa querer ser santo. Deseje, peça, lute. Lutemos pela santidade de vida, porque não tem outro caminho. Amém? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos.